Agora está gravando. Tá. Então vamos lá, gente. Esse conteúdo é um conteúdo de HM2. Eu resolvi fazer essa revisão. Eu fiz essa revisão com o pessoal da HM3 também, e vou fazer com vocês. A gente teve um ano mais complicado, com pouca atividade prática. Acho que isso pode ter limitado e ter dificultado um pouco também. Apesar de que eu, com o meu grupo na HM3, consegui trabalhar bem. Eu mudei algumas coisas na minha HM3 na época por conta, acabei mudando a ordem de algumas coisas, acabei dando um foco para algumas outras coisas a mais, né? Então, eu acho que isso pode ter auxiliado, ter facilitado um pouco essa questão do aprendizado ainda. Vou só botar mudo aqui no chat. Mas eu acho que algumas coisas ficaram falhas para a HM4, principalmente em conceito e na forma de elaborar. Eu sei que foi complicado na HM2, mas a gente teve um tempinho ainda de repassar isso na 3. Óbvio que eu sei que cada professor tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma visão diferente, mas a gente espera que na HM4 alguns objetivos tivessem sido preenchidos. Tá? Das anamneses, eu fiz observações particulares para cada um. Eu acho que essas observações são de coisas em que importantes e coisas que não poderiam, mesmo com pouca prática, ter falhado. Então, questões de elaboração de QPD, de HDA, inclusive o grupo, mesmo rodando, vocês querendo continuar, o grupo do WhatsApp pode continuar, querendo tirar dúvida, pode tirar. Mas o QPD HDA, eles praticamente contam metade dos pontos de uma anamnese, porque tudo depende deles. O restante, recepcionista faz. Recepcionista, se você der um questionário para ela, ela faz interrogatório sintomatológico. Eu já fui médico em que eu recebi na hora lá, da recepcionista, uma folhinha, tirei até foto, porque era o sintomatológico. Acho que o cara já parte da anamnese já mandou para a recepção, porque interrogatório você pergunta, antecedente você pergunta. Agora, QPD e HDA, ele depende de uma habilidade de comunicação e de saber construir. Tem a parte técnica, tem que saber todos os declaros. Então, é uma coisa importante que precisa ser melhor exercitada. Tá? Então, assim, eu não tenho como avaliar. A Maria foi aluna minha, então ela, a princípio, se ela não tivesse ido bem, ela já ia tomar um puxão de orelha a mais, porque ela já sabia como tinha que fazer. Os demais eu não tive contato, mas eu tenho que partir de um princípio, de um ponto em que eu acho que todo mundo saiu igual dali. Então, eu acho que houve algumas falhas nisso daí. Se alguém quiser depois discutir essas anamneses, além do que eu escrevi, a gente discute. Mas o exame físico, ele vai ter que dar uma mudada aí. Então, eu fiz HM2 muito tempo. Eu acho que a aula de HM2 de exame físico, ela é muito... Eu tenho até a aula aqui. Eu até usei umas imagens dela. Acho que a aula ela é pouco dinâmica. É uma aula em metodologia ruim, porque é uma aula, é uma palestra. O exame físico tem que ser dinâmico, tem que usar metodologia ativa. Você pode até usar sala invertida, mas ele tem que ser feito de outra forma. E o material não está bom. Então, eu fiz um resuminho que eu mandei. De volta e meia eu solto o resuminho aí. Então, eu resolvi fazer agora, porque eu acho que precisa... algumas coisas elas têm que ser uniformizadas nas HMs. Vocês têm que chegar na HM3, HM4, com todo o conteúdo que foi de HM1, HM2 padronizado. Não pode ter diferenças de professores, de conduta. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é pegar isso, dar uma padronizada, de forma que eu sei que os próximos professores que vocês vão ter contato utilizam a partir disso daqui, porque essa forma é a forma que vai estar, eu acho que, dentro de tudo que a gente já estudou na HM2, que eu já discuti com professores e coordenadores, é a forma que ficou, que atende a esses objetivos aí. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, que vocês vão ter que escrever, é o estado geral. Tá? E aí, parece meio óbvio, né? Mas o estado geral, vocês vão ver que quando todo um prontuário vai estar escrito lá, começa assim, depois da data, né? Lembrar sempre que tem que datar o horário. Paciente em bom estado geral, consciente, contactuando, orientado, eupineico, cianótico, nictérico, febril, blá, blá, blá. Isso é um resuminho, geralmente escrito em parágrafo, não é nem tópico. A maioria das
clínica, especialidade, se vocês vão ver isso daí. Quando você escreve paciente bom em estado geral, por exemplo, você sabe que ele está em bom estado geral que você vai escrever, por quê? Porque você já examinou o paciente inteiro. Então, você já examinou e você vai criar isso a partir de parâmetros subjetivos. Está lá no Porto, é subjetivo. Você vai fazer várias análises, vai tentar combinar e isso vai te deixar um parecer final. Isso pode mudar às vezes fica aquela linha tênue entre o paciente bom e o regular, entre o regular e o ruim, mas pequenas diferenças não tem tanto problema. Mas você vai ter que avaliar tudo do paciente para definir o estado geral dele. Tá? Então, vocês vão ter que examinar, vocês vão ter que discutir para ir aprendendo com o tempo a construir isso daí. Então, o que a gente pede na HM3 e HM4, eu não sei se na 5 em diante precisa colocar, mas a hora que você define o teu estado geral, tem que colocar entre parênteses ali um pequeno resuminho do que você examinou. Então, você examinou tudo, e aí você vai escrever, você põe lá numa linha, paciente bag, entre parênteses, do jeito que está ali. O paciente está em vigília, corado, hidratado, sinais vitais ok, bom estado de nutrição. Então, façam isso, pelo menos até o final da HM4. Na 5, aí o seu coordenador já vai exigir mais isso daí. Mas isso aí tem que estar numa linha, estado geral, bag, e está bag por isso. Aí, a partir daí, você vai explicar item por item por que você chegou ao diagnóstico de bom estado geral. Ok? Pera, tipo, bag e você falou, tipo, corados. Eu vou colocar o quê? Acianótico, essas coisas assim? Porque Então, isso depois a gente classifica, né? Tipo, também coloca isso. exato, você examinou tudo já. Você já examinou, anotou no teu caderninho, sentou para escrever teu relatório. Aí você vai escrever. Então você vai pôr o estado geral e, entre parênteses, o resuminho com esses itens de tudo que você examinou. A partir daí, nós vamos discutir um por um. Nós vamos discutir coloração, hidratação. Tá? Talvez fique mais fácil ao final. Mas esse resuminho, ele tem que estar presente ali. Tá? Então, qual que é o primeiro item depois do estado geral que a gente tem que a gente vai examinar? É o exame neuropsíquico. Tá? Vocês viram em alguns lugares como nível de consciência. Tá? Então, eu recomendo a vocês, porque existe aquela recomendação do livro, a recomendação do grupo e a recomendação para a vida. Eu recomendo a vocês, quando vocês forem fazer o exame físico geral, nesse item, vocês descrevam como exame neuropsíquico. Tá? Se algum professor questionar, vários livros estão colocando assim. Porque nível de consciência só é um item do neuropsíquico. Então ia ficar faltando um monte de coisa. Se você colocar nível de consciência e colocar vigília e não colocar o restante, o cara vai te dar errado. Tá? Ele vai falar, cadê o restante? Não, mas nível de consciência é isso. Não, tem que colocar orientação, babá. O restante não é nível de consciência, o restante faz parte do exame neuropsíquico. Então o termo correto desse item é exame neuropsíquico. E outra coisa, oriento vocês a fazerem por tópico, tá? Então você põe lá um pontinho, estado geral, bag, entre parênteses, põe aquilo que a gente discutiu. 2 pontinhos, exame neuropsíquico, e põe os itens. 3 pontinhos, façam por tópicos. Quando vocês estiverem evoluindo as enfermarias nos pacientes de vocês como médico ou no internato, aí vocês vão fazer naquele padrão que o hospital faz, que é o que eu falei lá, que o cara já põe tudo no mesmo parágrafo. Mas, por enquanto, para ficar de forma didática e que vocês não tenham problema com as avaliações, façam por tópicos. Então, o exame neuropsíquico ele tem 4 itens. Tá? Então, na aula de vocês, eu até fui rever o PowerPoint, ele tem algumas coisas que está meio confuso, ele mistura coisas de itens diferentes ali. Então, nível de consciência, como é que normalmente vocês encontram os pacientes de vocês na enfermaria? Em vigília. Em vigília. Orientado em tempo e espaço, eles sabem. Então, no nível de consciência, o paciente geralmente está em vigília. Vigília. Tá? Eu poderia até pegar um paciente em coma e vou colocar vocês para examinar, para fazer o exame neuropsíquico. É muito possível. É possível não, é até obrigatório. Você tem que examinar o paciente em coma. Óbvio que vocês não iam conseguir fazer uma anamnese, não iam conseguir fazer um texto experiencial. Mas o exame físico é feito obrigatoriamente. Então, primeira coisa, nível de consciência, gente, ou o paciente para vocês vai chegar em vigília ou em coma.
Aí em coma, aqueles níveis que tem no Porto, ele fala desde do leve, obnubilado, tudo aquilo ele coloca como níveis de coma. O coma, hoje em dia, a gente vai usar Glasgow para definir a escala, que faz parte do exame neurológico, que eu acho que vocês já até tiveram com a Aline, tá? Mas ninguém vai botar vocês, por enquanto, nessa fase de ensino básico com paciente comatoso. Então, nível de consciência, ou ele está em vigília ou ele está em coma. O em vigília pode ser em alerta, é a mesma coisa também. Mas nesse item, deixem isso, tá? Nível de consciência, paciente em vigília. Outra coisa que é muito importante, outro item do exame neuropsíquico, orientação auto e alopsíquica. O que é isso? O paciente, você tem que perguntar para ele, o senhor sabe onde o senhor está, o que dia que é hoje, tá? Porque quem é o paciente, vocês já vão perguntar quando chegar. Tá? Perguntar o nome do paciente não é só uma questão de educação, porque na plaquinha lá em cima já vai ter o nome dele. A princípio, se a enfermeira atualizou direitinho, o nome está lá. Mas chega e pergunta, qual é o seu nome, qual é o nome do senhor? Porque aí você já chega com a plaquinha. Se ele falar que está um nome diferente da plaquinha, ou a enfermeira trocou, ou ele trocou o nome dele. Então a orientação autopsíquica dele pode estar comprometida. Geralmente tem acompanhante do lado, né? Na maioria das vezes na Santa Casa tem mais gente junto, então normalmente essas informações a gente não tem tanto problema. Agora, precisa perguntar se ele sabe onde ele está e que dia que é hoje? Precisa. Tá? Então, ele pode, às vezes, de repente ele operou, estava no CTI, ele falou, ele não sabia exatamente qual enfermaria que ele está, às vezes até um dia, mas ele vai falar, olha, eu não sei que dia que é hoje, porque eu operei, saí do centro cirúrgico, mas você percebe que ele está desorientado, mas ele sabe onde ele está. Então, mas o que acontece às vezes, eu posso te falar que eu tô na minha chácara, o dia tá bom, bababá, mas hoje é Natal. Então, isso parece que é meio insanidade, mas a gente tem que perguntar, tá? Por quê? Porque isso pode ser um sinal de distúrbio eletrolítico. Esse paciente pode estar desidratando, ele pode ter alguma outra comorbidade, em que a orientação vai começar a fazer a gente pensar. Mas a gente olha e fala, cara, que cara louco, né? Que cara, se a gente está no comecinho do curso, às vezes é um referencial particular dele, é alguma coisa que ele traz como referencial particular, mas vocês têm que ficar atento, tem que perguntar e tem que estar descrito isso no item de baixo. Orientação auto e alopsíquica. 2 pontos, normais. Ou não, né? Se você perceber que não está normal, você vai colocar que não está normal, tá? Mas esse é outro item que tem que perguntar. O outro item que vocês têm que avaliar é a perceptividade e a reatividade desse paciente. Esse, na maioria das vezes, vocês não vão fazer nada. Fiquem atentos aos sinais. Vocês entraram no quarto, tá? Vocês obviamente, já higienizaram as mãos, né? Lembrar para o próximo minissex lavar as mãos antes. A álcool gel não substitui a higienização das mãos, mas vocês entraram no quarto, vocês já observaram, já dão aquela olhada. Vocês têm que começar a exercitar esse radar geral de vocês. Então, vocês já entram, às vezes você entra, o paciente está mexendo no celular, ou está conversando com alguém do lado, eles percebem a entrada de vocês. Isso, de cara, já vai responder para vocês perceptividade e reatividade. Tá? Então, vocês vão colocar paciente perceptivo e reativo. Tá? Ou, se você entrar, o paciente estiver meio com aquela cara de Gilberto Gil, assim, meio travado, falando meio devagar, a princípio vocês vão precisar, vocês colocam como a perceptividade alterada. Às vezes vocês não sabem necessariamente definir o que está acontecendo, mas você chega lá, o cara está meio chapadão, aí vocês vão ter que dar um estalo, vão ter que fazer um exame de pupila, vão ter que dar uma estimulada para ver se ele reage. Tá? Mas isso também tem que estar no exame neuropsíquico. Perceptividade e reatividade normais ou não, tem que estar lá. E o último item, que é muito importante, é fala em linguagem, que deveria ter sido melhor discutido na HM2. Na época que eu estava lá, alguém tirou para colocar para frente. E eu não sei se para frente foi, porque na aula de neuro que eu assisti, eu não vi a discussão. Mas qual que é a importância da fala em linguagem? Não é se o cara fala bonito, o tipo de linguajar, ou até às vezes volume de voz. É porque todo esse mecanismo, esse instrumento de fala que usa a laringe, usa a boca, musculatura de mandíbula toda, tem controle neurológico central
e de pares cranianos que já estudaram. Então, o cara, às vezes, tem um desvio de rima, falar meio que nem o Cebolinha, Pilulito, essas coisas, pode não ser uma coisa cultural, uma coisa do maneirismo de fala dele, pode ser um sinal de alteração neurológica. Então, a fala e a linguagem, ela entra como neuropsíquico aqui por causa disso, tá? E aí tem uma série de alterações, que isso daqui, não necessariamente vocês precisam saber, desde que na neuro seja cobrado. Eu não sei como é que a Aline discutiu isso daí com vocês, mas a primeira coisa que vocês têm que perceber é, se o paciente não está falando de forma adequada, vocês têm que colocar que fala em linguagem está com a fala alterada, ou a linguagem alterada. A linguagem é difícil porque vocês não vão pedir para o paciente escrever, algumas coisas vocês não vão fazer, mas vocês têm que ter a percepção de que está alterado ou não, e colocar, mesmo que vocês não saibam para aquele momento. Em alguma hora, em algum módulo, isso vai ser discutido. Então tem a dislalia, que é a troca de letra, disfonia, a disartria, isso tudo pode indicar uma lesão, às vezes, central. Tá? Então é importante vocês terem essa percepção da fala-linguagem e colocar dentro do exame neuropsíquico. Tá? E aí o exame neuropsíquico, vocês podem colocar ou dessa forma, porque já é um tópico neuropsíquico, os itens, vocês podem colocar assim, dividido, ou vocês podem escrever dessa forma que eu coloquei por extenso. Paciente em vigília, ele é orientado no tempo e espaço, orientado sobre si mesmo, com perceptividade e reatividade normais, ou preservadas, alguns colocam preservadas, e fala em linguagem normais. É uma forma também de escrever o exame neuropsíquico. Tá? Olha, então, se você colocar só nível de consciência, vigília ou alerta, está faltando um monte de informação. E as outras não fazem parte do nível de consciência. É óbvio que se o cara estiver em coma, você não vai conseguir examinar nada do restante. Ele tem que estar em vigília para você poder examinar. Tá? Mas essa é a forma mais adequada de você colocar essas informações que são muito importantes para o exame físico geral. Ok aqui, de exame neuropsíquico? Professor, ok, é que eu estava com falha aqui na minha internet, aí só não consegui na perceptividade e reatividade. Se o senhor só puder, que a parte final eu compreendi. A perceptividade e reatividade, você praticamente não vai precisar fazer o exame. E isso você mesmo repara quando você está entrando no quarto para examinar o paciente. Porque, às vezes você entra, o paciente está vendo televisão, está mexendo no celular, ou está conversando com alguém. A princípio, isso já te diz que perceptividade e reatividade estão normais. Você entra, ele vai ver você de jaleco, ele vai achar que você é o médico dele, ele já vai olhar, puta, vou ter alta hoje. Pronto, perceptividade e reatividade estão preservados. Tá? Aí se alguém perguntar no Minissex, tá? E se o cara tivesse meio chapadão, o que você ia fazer? Aí você tem uma série de técnicas que você vai fazer para isso. Você pode fazer aquele piscar na hora, passar a mão na frente, fazer reflexo pupilar. Essas técnicas você vai realizar quando perceptividade e reatividade não estiverem normais. Tá? Isso você vai perceber, como eu falei, logo eu quando vou ver os pacientes que eu vou distribuir, eu já tenho noção. É pouco provável que eu coloque, a não ser que eu odeie algum de vocês e queira sacanear muito numa prova, eu vou lá e boto um paciente bem complicado desse para sacanear. Mas é óbvio que não é o objetivo, isso não vai acontecer porque o nosso processo é pedagógico. Então, assim, eu não transfiro, porque é uma sacanagem, mas assim, eu tô falando que pode ser que às vezes algum professor coloque para vocês um paciente desse sem perceber. Ele pega pelo número, por exemplo, ele pega pelo censo da folha e fala, olha, Eduardo, você vai lá no 315A. Aí você chega no 315A, você tem um paciente dessa forma, que não foi visto antes. Então, pode acontecer às vezes por isso. Lá no Elcadre, eu pegava pelo censo do computador. Por ali eu já ia discutindo com a enfermeira quem que tinha condições de ser examinado ou não, mas já teve vezes de eu chegar lá, o paciente está completamente sem condições de comunicação. Tá? Então, às vezes acontece. Então, assim, o exame neuropsíquico, você já entrando no quarto, você já tem resposta praticamente para todos os itens. Tá? Mas aí você vai, a hora que você se apresentar, perguntar o nome, você já vai ter fala em linguagem, perceptividade, orientação, parte da orientação, porque vai ter o nome e nível de consciência. Tá? Só precisa perguntar se você sabe onde que está, que dia que é hoje, e à medida que ele vai falando, você responde tudo. Então, o exame neuropsíquico, ele é tranquilo.
E ele é importante quando a gente fala em bom estado geral. Então, ele tem que estar lá como o nível de consciência só. Lá naquele resuminho do estado geral lá do primeiro slide, aqui não vai escrever todos os itens. Você vai colocar o vigília, que para a gente é o que mais importa aqui. Tranquilo, Tiago? Era isso que respondeu a dúvida? Respondeu, professor. Assim, até é interessante, porque a gente acaba criando alguns vícios, né? Por isso que às vezes lá do HM1 a gente viu de uma forma, igual eu estou fazendo a comparação, o senhor vem falando, eu vou olhando na minha anamnese, não sei se as meninas estão fazendo isso também. E aí, para mim ter uma noção da onde eu tenho que focar depois de melhorar, né? E, de fato, lá eu até trabalho, até que eu cito algumas situações que o senhor me passou agora, só que ficam incompletas, de fato. Que eu coloco consciente, orientado em tempo e espaço, falo em linguagem preservado, colaborativo com o exame. Mas aí eu não chego a aprofundar nessas outras no neuropsíquico como deveria. Eu não tô vendo porque tá com ele ainda. E as minhas antigas tá numa caixa, bem difícil de pegar, então. Porque Tá. eu fiz a Bom, minha, eu peguei, fiz, digitalizei para mim poder ter para nas próximas, né? Porque isso me orienta ali quando eu estou fazendo a minha, mas é para direcionamento. Aí eu Mas você fiz vai dessa. entregar, prof, depois? As notas? a tua você me entregou só no papel. Eu não digitalizei. Putz, agora não vai dar tempo, mas eu digitalizo e te entrego na sequência. Tá bom. Tá? Esqueci que a tua não estava digitalizada. A tua É. foi. Aliás, de ninguém está digitalizada. Vocês mandaram todas no papel. Tudo Eu no só dei papel. a devolutiva por escrito sem mandar o papel. Alguns eu fiz uns prints, né? Sim. Das partes ali todas, é verdade. Não, mas eu vou devolver na sexta para vocês. Ah, tá bom então, prof. Sem problema. Tá? Vamos lá. O próximo item, esse de todos, acho que é o mais simples, né? E também já é direto, né? Por quê? Porque você já chega, você já está olhando para o paciente, você já olha, você vai cumprimentar, você já olha para a cara dele. Geralmente eu sistematizo, eu fico pensando sempre que eu lembro que teve, por exemplo, a residente da GO do final de semana passado, os dois internos do quinto ano da UEM estavam com Covid e não puderam ir. A outra residente teve que cobrir o setor estético porque estava um inferno. A menina ficou com 25 pacientes na enfermaria de manhã sozinha. Meu Deus. Aí, imagina você examinar 25 pacientes. Se você não sistematizar teu exame, você sai dali 8 horas da noite. Tá? Então, já vai trabalhando uma sequência. Você já entra no quarto, já olha para o paciente, o aspecto que ele vai, a cara que essa pessoa já vai te trazer informações no semblante, naquele psicoemocional lá do DMA, você já olha a hora que ela responde, você já vai perguntando o nome, tá? Você já vai olhando para a cor da pele, tudo, você vai processando. O Faces, ele já vem na sequência, ele está embutido nisso daí, você não vai precisar parar, vou ver o Faces agora. Já tá na cara, literalmente, né? Lembrar que é Faces, não é face. E ele vai te dar algumas informações, muitas, né? Aí você já chega, você já olha, por exemplo, você chega no pronto-socorro, olha, tem um paciente para atender no box 2, você não sabe quem que é. Mesma coisa, você vai entrar, gente, a atitude, a postura do paciente já te traz muita informação. Você chega lá, a pessoa está meio encurvada, naquela posiçãozinha, assim, com aquela cara meio... Você olha e você fala, cara, essa pessoa aparentemente está com cara de que tem dor. E pela postura dela, deve ser uma dor de alguma coisa de retroperitoneal. Então, assim, algumas hipóteses, vocês já vão fazendo o cérebro funcionar. Lógico, isso tudo implica em raciocínio clínico. Por isso que esse quarto semestre ele é tão transformador. Porque ele precisa de conteúdos, de começar a agregar os conteúdos anteriores. Vocês têm que botar isso no liquidificador aí e começar a usar. Então, você já vai entrando, já vai trabalhando tudo isso, pela postura, pela cara, pela cor, o paciente está pálido, encurvado, você já fala, bom, essa pessoa deve estar com dor, às vezes é mulher, pode ser uma cólica menstrual. Então, assim, já vão naqueles milésimos de segundo ali, é como se o tempo parasse ali, sabe? Que fica tudo meio... Né? Fica tudo meio lento e você vai processando aquilo ali, tá? Obviamente, sem fechar diagnósticos, mas pensando em hipóteses diferentes com aquilo ali, e você olha para aquela cara da paciente, com uma cara meio pálida, ou com uma cara meio escavada, aquela cara meio funda, meio desnutrida, mal nutrida, né? Desnutrida tá errado. Você já, algumas coisas te passam pela cabeça. Então, algumas são claras, né? Algumas caras são claras.
os famosos faces, né? Você, não sei por que essa do Papa tá aí nessa aula, porque eu não assisti essa aula. Eu peguei alguns prints, porque eu não sei porque que o Papa João Paulo II veio parar nessa aula aí, mas deve ter algum motivo. Tá? A gente tem aqui o De Volta para o Futuro, que ele tem Parkinson, né? O Parkinson, com o tempo, a pessoa vai tendo essas alterações, tem alteração neurológica. A gente tem o Down, olhinho afastado, implantação de orelha baixa. Tem essa daqui com crise tireotóxica, dos olhos para o lado para fora. As faces hipocráticas, essa maior zona aqui, é uma face de paciente com câncer terminal. A gente tem essa aqui mais gordinha, que não é obesidade, é tipo um cuxingoide. Então, algumas caras, elas já vêm com o carimbo ali, atestado do CID. Você já olha e já sabe que a queixa pode ser outra, né? Você pode ter uma paciente com Down que está com uma febre, por exemplo, com outro problema. Mas você de cara já olha e já tem um faces típico de síndrome de Down. Esse tem um faces típico de tal coisa. A gente sabe que algumas doenças estão associadas a outros achados. É óbvio que vai fazer você pensar, você olha para essa mulher com essa hipocrática, emagrecida desse tanto, você olha, você de cara, você já, com o tempo, você vai ver, cara, essa paciente tem cara de terminal. E é engraçado que, assim, vocês prestem atenção no ambiente. Paciente terminal, geralmente tem um odor típico, é um cheiro estranho. Hein? Lembrar que o primeiro par craniano nosso, qual que é o primeiro par craniano nosso? Olfatório, né? Do olfato. Olfatório. O olfato, ele não passa pela ponte, ele vai direto para o córtex, ele não tem processamento intermediário. É o que a gente tem de mais elementar na nossa evolução biológica, é o olfato. Tá? A gente sente cheiro, feromônio, a gente é mamífero. O paciente com terminal, ele tem até um cheiro diferente. Então, isso são impressões do ambiente que vocês vão construir com o tempo aí. Então, você já olha para esse tipo de paciente, você já sabe que, no mínimo, a tua comunicação vai ter que ser um pouco melhor trabalhada com esse paciente. Por mais que você esteja estressado, preocupado, sei lá o quê, um paciente com faces desse é um paciente que não importa se o acompanhante é arrogante, se o acompanhante vai te xingar, tá bravo, você tem uma pessoa ali e que está num nível de sofrimento, numa escala de 0 a 10 aí, esse está batendo 10 para 11 ali. Então, no mínimo, a tua atitude, o teu olhar vai ter que ser diferente. Então, essas coisas são muito importantes, porque não é só o orgânico físico ali, né? A gente tem que ter esse olhar para tudo aí. Mas o face, gente, ele serve para isso. Ele serve, já é mais informação que vai no computadorzinho de vocês. Imagina uma fórmula, né? Lembra lá do Bhaskara, né? Del ao quadrado, delta, x, blá, 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 blá. Você, para calcular, você precisa de vários itens para ter um valor. A gente tem algoritmo no diagnóstico. Então, dessa fórmula tem faces, por exemplo. A anamnese, QPD, HDA, é um valor ao quadrado. Se a QPD, HDA estiver errado, o valor vai dar errado demais. Por isso que QPD, HDA tem um valor tão alto na avaliação de uma anamnese. Que hoje, como eu falei, o restante é interrogatório de balcão. Tá? Tudo é algoritmo. Então, o faces vai para o algoritmo de vocês. Tá? Olhem com o olhar clínico inicialmente, o olhar empático vai servir para a comunicação, mas olhe se aquele faces traz para você alguma coisa de diferente. Tá? Se não tiver nada de diferente, ele não é típico de nada, ele é atípico. Se vocês acharem que ele tem alguma particularidade que pode ser típico de alguma coisa, vocês escrevam típico do que vocês acham. Se vocês ainda não têm formação técnica para definir típico do que, vocês podem colocar aqui, olha, a faces não é atípica, mas eu não consigo identificar típico do que é. Eu já sei, já ouvi, pode discutir isso com o tutor, com quem... Eu acho que essa sexta é a última nossa junto, se eu não me engano. Ou essa ou a outra, mas essa eu vou corrigir. Se vocês acharem que a face não está adequada, vocês me falam, olha, eu coloquei lá que não é atípico, mas eu não sei típico do que é. Tá? Pode me chamar na hora, inclusive, a gente discute no corredor, eu volto, dou uma olhada, tá? Mas, Oi? Paciente que tem igual aquela fenda palatina, eu ponho face típica de quem fez a cirurgia, porque fica tem uma característica típica, né? Típica, típica do que você acha que ela tem? Típica de quem tem lábio leporino?
De fenda palatina, desculpa. Então, aí eu fico na dúvida se você colocasse pela cicatriz. A gente, primeiro, assim, a cicatriz você tem que saber se de repente ele não foi um corte, né? Se ele machucou, se realmente é. Porque o típico, para mim, é aquele que você olha e sabe o que é. Você pega o cara com Hansen, a face leonina, você olha e fala, esse cara tem Hansen. Um corte desse, o cara pode ter se cortado fazendo barba, pode ter cortado numa briga de bar. Não dá para você dizer que ele tinha um lábio leporino, uma fenda palatina, entendeu? Por isso que eu acho que não caracterizaria como típico por conta disso. Você não tem como definir. Ele não é patognomônico, ele não é padrão sempre. Você olha e dá certeza. A face coxingoide que está aí, a hipocrática, você não sabe se a pessoa está mal nutrida ou se realmente ela é câncer, mas você sabe que ele está mal nutrido, por algum motivo. Ou não está comendo, ou o que está comendo não está funcionando. Então eu acho que sim, tem que pensar mais ou menos nisso. Dá para eu dizer que isso é sempre dessa forma? Se der, é típico daquilo. Se não der, é atípico. E aí no teu exame específico de cabeça e pescoço, você vai ter perguntado também, né? Mas aí você vai colocar. E tem que lembrar sempre uma coisa importante, em que na hora do sintomatológico do exame físico, por exemplo, eu não sei se eu falei para vocês, mas com certeza na HM3 eu falei. Você chega lá para examinar, você olha a pessoa do braço, tem uma mancha verde, grossa, peluda, da mão até o braço. Tem um queloide gigantesco, aquela coisa. Você olha, pergunta para o paciente, você fala, na hora do sintomatológico, você está olhando para o braço, você está olhando para a lesão. Você pergunta, o senhor tem alguma lesão de pele? E o paciente fala, não, eu não tenho. O que vocês colocam no sintomatológico? No interrogatório a gente põe que ele que ele não tem. O sintomatológico. Oi? Perdão, professor. Não, ele porque no sintomatológico são sintomas que ele traz para nós, né? É o que ele que passa, né? É o interrogatório, claro, então tem que... Então, se ele falar que não tem, a gente vai se abdicar de colocar. Você vai colocar nega lesões cutâneas. E depois o nível de confiabilidade lá a gente coloca que não é confiável, né? Se a pessoa vê uma mancha e fala que não tem, exatamente. Exatamente. Aí você vai colocar no exame físico. No exame físico você coloca presença de mancha, bababá, e no físico você descreve. Aí você pode até, ao final, dependendo do seu vínculo com esse paciente, tentar entender por que ele nega aquilo ali, para ver se aquilo é um referencial particular, se é psiquiátrico mesmo, o que está acontecendo. Tá? Então, mas, assim, é meio difícil, né? Você já pegou o paciente? Tipo, o paciente está com uma mancha, ele falar que não? Tipo, mancha você tá não. vendo? Não, mas algum problema físico que você vê, é visual, e o paciente fala, não tem nada disso. Já vi paciente amputado. Falar que tinha um membro. Porque ele sentia. Tá. Entendeu? Mas era psiquiátrico. Foi tratado como... Ele desenvolveu um quadro psiquiátrico após o acidente que ele teve a perda da perna. Entendeu? Uhum. Assim, não é óbvio, não é habitual. Por isso que tudo que é fora da curva tem que ter uma atenção diferenciada, né? Então, é óbvio, vocês não vão encontrar isso o tempo inteiro, mas tem que estar atento para a hora que encontrar, primeira coisa, lembrar que isso pode ser um referencial particular. E você tem que saber identificar por quê. Porque você não pode negar o referencial do paciente. Se você negar, o teu vínculo foi para o buraco. Tá? Então, você tem que confirmar, a princípio, ou pelo menos não negar, nem na linguagem analógica, nem na visual. Aí, depois, com o tempo, você vai entrar nessa conversa. Depois, você conversando com ele, ele pode até especificar isso, o cara, sei lá, tem vergonha daquilo, blá, 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 e ele fala isso por uma maneira de se sentir menos rejeitado ali. Tá? Mas se negar o referencial particular dele, às vezes com a cara, né, faz aquela cara tipo, tá mentindo, blá, 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 ou é louco, né? Às vezes pega e faz aquele sinal para alguém para o lado, o acompanhante já desconfirma, aí fudeu, aí é Titanic. Vai para o buraco na primeira viagem e não sai mais de lá, não tem jeito. Tá? Então, fiquem atentos ao faces. Tem, obviamente, vão ter algumas faces que é difícil você, às vezes, não olhar. Tem algumas coisas que tem a setinha indicando, olha aqui, né?
não só em paciente, como no dia a dia. Eu não vou, na sexualidade, a gente discute algumas dessas questões. Esses dias, até, me pediram para escrever um artigo sobre a questão, uma questão sobre os seios, dos primatas, que eu gosto muito de Darwin, adoro darwinismo, adoro uma linha que chama psicologia evolucionista. E aí eu fiz uma discussão sobre a questão dos seios no ser humano, a diferença dos mamíferos, por que nos mamíferos a mama sempre encolhe, né? A gata fica docil, a tetinha cresce, ela amamenta e depois a tetinha murcha. As mulheres, vocês não. Cresce na gravidez, depois volta e põe silicone, por quê, né? Então tem toda uma questão evolucionista, que tem toda uma justificativa, que eu não vou entrar em detalhes, senão eu saio da discussão, eu acabo perdendo, até esqueci do que eu estava falando. Eu fui falar bobagem aqui, pensei em uma coisa e pensei em outra. Tá falando da face. Tá, lembrei. Aí você olha coisas que tem sinal. Tá? Eu lembrei porque o seio é uma dessas características. O seio, ele nos leva a fêmea, uma primata, quando ela entra no cio, a vulva fica enorme, ela se esconde e o macho vai pela vulva inchada, que fica no meio dos glúteos. Os seios têm essa função meio de glúteo no primata, porque o homem fica de pé. Então tem setas, tem coisas que você vai ter dificuldade de não observar. Uma mancha dessa grande no braço é a mesma coisa, porque a gente tem a parte animal nossa. A gente pensa, a gente raciocina, mas ainda tem a parte animal, não tem como você se livrar dessa parte animal. Então, às vezes a pessoa chega, por exemplo, ela é vesga, totalmente vesga. E eu acho complicado conversar com gente vesga, porque eu não sei para que olho que eu vou olhar. Até eu escolher qual olho que eu estou olhando, a pessoa já percebeu que eu estou olhando para um olho. Vai fazer o quê? Tem coisa que não dá, né? Você tem que tentar... De vesgo, tem um tio meu que eu era pequenininho, eu vivia perguntando por que o olho dele era daquele jeito. Então, eu ficava igual você, eu não sabia para qual olho eu olhava. E continua acontecendo. Às vezes, até você definir, e o paciente percebe, o paciente é amputado, você vai examinar, não tem como você não examinar. Ainda mais se a amputação tiver curativo, você vai chegar, teu olho vai direto para lá. Então, assim, a gente tem... isso a gente vai se trabalhando para não deixar que isso afete a nossa linguagem analógica e digital, tá? Mas faces era isso que era o mais importante. Professor, aí, na minha eu tinha colocado faces normal, até tinha feito vou ter que realizar a correção, que eu coloco fácies. O senhor falou que tem que colocar fácies, né? Fácies. Mas até interessante, porque em algumas literaturas a gente vê fácies, né? Fácies sem o S, eu vi. Não é, então, mas não é face, não, é fácies. Eu até procurei no dicionário na época para checar isso daí, porque para poder corrigir, eu tinha que saber. E o que está lá é isso, é fácies. Se você achar alguma coisa diferente no dicionário, pode me mandar, que eu dou uma pesquisada também. Tranquilo. Aí eu coloquei normal. Então, o normal não deve ser utilizado, né? Seria o atípico, por exemplo, nesse caso. A gente nunca deve usar normal e anormal na medicina. Nunca. Tá? Então, é atípico ou atípico. Tá? Porque igual aquelas coisas, a gente nunca usa na medicina sempre nem nunca, né? O normal é uma delas também, que a gente acaba, às vezes... tudo depende de curva, de referencial, de população, né? Certo. Não, obrigado. Coisas que precisam, que vários não fizeram. Quando vocês vão descrever, por exemplo, hidratação, já está até aí a tela, né? Quando você vai ver hidratação, o que você examina? O que te dá sinal de hidratação, basicamente? São esses itens que estão aí. O faces, os olhos, que você vai ver o brilho, vai ver presença de lágrima ou não aqui na conjuntiva, reserva salivar e turgor de pele. Tá? Então, isso tem que estar lá, não pode colocar só hidratado. Você tem que botar hidratado, entre parênteses, tem que colocar o que você examinou. Presença, faces atípica, presença de brilho nos olhos, que é o filme lacrimal, presença de saliva, turgor de pele normal. Tem que descrever os itens, não pode só colocar hidratado ou desidratado, tá? E aí, também não pode colocar os itens e não colocar se está hidratado ou não. Então, primeiro, coloca sempre lá o tópico, hidratação, 2 pontos, hidratado. Aí na linha de baixo você coloca presença de brilho. Não, brilho por quê? Vocês vão ver quando pegar paciente desidratado, o olho fica meio opaco. Perde esse brilho, porque não tem saliva, não tem lágrima.
Então, é o filme lacrimal, né? Filme vem lá do italiano, já falei lá do filme de lágrima, lá, mas a princípio o filme fica com essa questão, que é esse brilho no olhar. Então, você tem que descrever os itens que examinou e colocar presença de brilho, presença de reserva lacrimal também, às vezes dá para ver que está um pouquinho mais molhado, reserva salivar, blá, blá, e turgor normal, tá? Pro, tipo assim, tem como você classificar de acordo com a porcentagem de perda de peso, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Só que assim, não, tipo assim, às vezes a pessoa tá ali uma semana, perdeu um pouco de peso, às vezes deu 5% do peso, que seria o grau 1. Eu já classifico como desidratado, mesmo que ela não tenha outros sinais clínicos assim, tipo, a pele tá ok. Se um paciente com 5% de peso corporal, ele vai ter sinais. Não, se ela perde, né, 5%. Porque essas perdas geralmente, vocês não vão ver na enfermaria paciente desidratado. Sempre eu falo, se tiver desidratado na enfermaria, deu errado em algum lugar. Ou a medicação deu errada, alguma coisa errada, porque paciente, um dos parâmetros de vitalidade mais importante é a hidratação. Vocês vão ver, paciente chega com... né, no PS, assim, que a gente... Primeira avaliação. Exatamente, no PS vai ter. Só que ali você não sabe quanto por cento perdeu. Isso você vai conseguir ver bem na enfermaria de nefrologia, né? Inclusive, o paciente na enfermaria de nefro é pesado de manhã, à tarde e à noite. Então, essas variações você vê muito nisso. De manhã para tarde, ele teve uma perda de 5% do peso corporal. Aí você vai ter como definir, você vai ver os outros parâmetros e lá você pode ter paciente desidratado. Num concurso, numa prova, a desidratação você vai avaliar dessa forma mesmo, é peso corporal. Na prática da enfermaria, a gente vai usar cruzes. Tá? E aí, de novo, é subjetivo. Você vai olhar qual que é a diferença de um paciente desidratado 2 cruzes para 3 cruzes. Para mim é uma, para o pediatra é outra. Tá? Então, isso é subjetivo também. Mas você vai descrever dessa forma. Uma coisa que ajuda também é o turgor. Para lembrar, não existe turgor aumentado. Tá? Turgor, ou ele está normal, ou ele está diminuído. O turgor é esse emplastramento que fica, é diferente do edema, o Godet. Tá? O sinal de Godet, que alguns chamam de cacifo, não existe esse termo cacifo horroroso que o pessoal usa aqui no Centro-Oeste. Tá? Godet, quem for do Tratado de Tordesilhas pro litoral no país, lá só se fala Godet no geral. Tá? Não é frescura. Eu até mandei o print para alguma das HMs, não sei se eu mandei para vocês, eu vou mandar, vou procurar, tá lá no livro do pessoal de São Paulo, é Godet. O Godet é para ver edema. O edema você faz como? Você aperta sobre uma área dura. Então tem que ter uma tíbia atrás, tem que ter uma testa. Então você aperta aqui, tem tecido gorduroso adiposo ali, e fica aquele buraquinho. E aí o buraquinho você fala, sinal de Godet positivo. Você pode até quantificar. O turgor não. O turgor você vai pegar pele e gordura num lugar mole. Então você pode pegar aqui, tá? Eu não tenho muita gordura mole, porque tá tudo tônus, tá bom, né? Tô brincando. Mas você vai pegar você pega uma partezinha aqui no antebraço, um tríceps que tá meio já tem um pouco mais ali, na própria mão, e você pega e faz isso. É igual massinha de modelar de criança. Se você pegar, apertar e ficar mole, fizer esse relevo que está mostrando no desenho, isso significa turgor diminuído. Isso é um sinal de que esse paciente tem desidratação, tá? Não é elasticidade, que é aquele que puxa e estica para ver o tecido, o colágeno. O turgor é isso. Se tiver emplastramento em região que tem pele subcutâneo, a gente fala que o turgor está diminuído. E aí ele acrescenta pontos nessa desidratação que a gente... Mas o que eu sempre confundo mesmo é o turgor com a elasticidade. A elasticidade eu também vou fazer a mesma, puxada, a mesma... Como que eu faço? O turgor, olha o movimento que ele está fazendo aqui. Aqui não dá... Vou ver se eu acho... Eu tenho uma imagem melhor. Ele pega aqui... você tem a elasticidade, você vai pegar só a pele. Tá. Turgor, você pega do lado. Você pega aqui pele, subcutâneo, e dá faz uma retorcida aqui. Ah, entendi. Entendeu? Você está com o turgor teu normal. Se você fizer isso aqui com gordura junto, por quê? Porque é onde você vai ter
extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Se você fizer isso aqui, ficar emplastrado, por isso que eu falei, igual massa de modelar, você mexeu e ficou, isso o turgor está diminuído. A elasticidade, não. Você pega só a pele, puxa e vê quanto que ela vai voltar. Mas clinicamente, um turgor diminuído seria tipo um problema, um risco para quê? É um sinal de desidratação. Só, né, dentro do... Tá. Só desidratação. Até porque a elasticidade, o Porto coloca em hidratação, mas muitos autores não colocam. Por quê? Porque com o passar da idade, a elasticidade muda. Você vai pegar uma senhora de 80 anos de idade e ela não tem a elasticidade que vocês têm de pele, tá? Mesmo que ela use o creme mais caro produzido no mundo, a pele dela vai ter uma elasticidade diminuída. Inclusive, a elasticidade, o correto é você sempre colocar se está compatível com a idade ou não. Você até pode colocar a elasticidade de uma senhora de 80 anos diminuída, mas compatível com a idade. Se você pegar uma moça de 20 anos na idade de vocês, se tiver elasticidade de uma mulher de 80, algum problema deve estar tendo. Alguma perda ela deve estar tendo aí. Mas é o esquema fora da curva. Outra coisa, eu vou perguntar porque, tipo assim, no Porto ele traz umas coisas que a gente pode decorar na teoria, mas para prática clínica eu fico meio perdida. Por exemplo, na parte também de desidratação, você pode classificar quanto às molaridades, isotônica, hipotônica, né, vendo a concentração do sódio. Assim, a gente, sabe, para mim é muito difícil para ver isso na prática. Só se eu pegar lá o exame do paciente, tiver lá o nível sérico de sódio, e mesmo assim, se tiver, não seria algo que eu sou obrigada a pôr, né, ou... É uma classificação que... Não, aquilo vai servir para quem trabalha com clínica onde isso é muito relevante. Tá? Então, vai ter lugares em que você vai ter que... Aquilo vai ser muito importante. E outra, se você pega um paciente, por exemplo, desidratado no pronto-socorro, você pode classificar... quanto a perda é mais difícil. A não ser que você tenha examinado ele num dia, liberou, e ele voltou no outro do seu plantão e você constatou. Mas você vai poder pedir exame e você vai poder classificá-lo de acordo com... Mas, na prática, a princípio, isso não vai mudar a tua definição com relação à desidratação. Se você pega um cara, você pega um cara que clinicamente e aparentemente está desidratado, você vai colher exames dele e você vai definir, já vai entrar com volume pela clínica, você não vai esperar o exame, e a hora que chegar sódio e potássio, você vai corrigir, porque isso pode levar a algum problema. Mas você não vai fazer, olha, o paciente chegou clinicamente com uma desidratação hipotônica, não vai. Não vai. Tá bom? Na prática, você não vai usar. Na prática, o que interessa é a avaliação clínica pela tua subjetividade que você vai definir em cruz. Desses itens, o que dá para ver são esses. Turgor, dá para te ajudar a definir, presença de saliva, esse brilho no olhar, com a presença de lágrima ou não, e o faces, que o desidratado tem o faces um pouco afundado também. Só que para ele chegar com esse faces mais afundado, ele tem que ter pelo menos 15% de perda, e é uma perda rápida, né? Não é uma perda a longo prazo. Beleza? Beleza, Bruno. Então, hidratação, lembrar, precisa definir e escrever os itens. A coloração, gente, é a mesma coisa. E vários esqueceram de colocar a questão da cianose e da icterícia. Tá? Então, a coloração de pele e mucosas. Esse é o item. Item coloração. Você pode até colocar coloração 2 pontos. Eu não faço muita questão. Mas se você quiser escrever catedraticamente, academicamente, coloração de pele e mucosas. Tá? E aí a coloração você vai definir pele e mucosas. Se elas estão... Você tem 3 cores, é vermelho, azul e amarelo. Você tem que olhar para essas 3 cores. Tá? O vermelho significa o quê? Quando você puxa... Não, quando você puxa o olho. Puxa o olho. Vocês lembram da diferença de conjuntiva para esclera, né? Não vamos... Você puxou a conjuntiva. Aquela cor ali, se está vermelho ou não, ela vai te dar um sinal clínico do que pode ter o que esse paciente. Não sei. Professor, depende do grau da vermelhidão, né? Se tiver um corado normal, vai estar normal. Agora, se tiver um vermelho... Não. Se tiver descorado, o que pode ter esse paciente? Ele tá anêmico? Pode ser anemia, mas não dá para ela... Mas de cara, não importa a causa, se o paciente está descorado, o que é que ele tem baixo na corrente sanguínea dele? Ferro. Hemoglobina.
Hemoglobinas, isso. De cara, se o paciente está descorado, gente, ele tem baixa hemoglobina. Se foi por um trauma, se ele sangrou, ou se é crônico, leucemia, alguma coisa, isso é lá para frente. Mas de cara, você olhou o cara pálido, você foi lá e olhou a mucosa, está descorado, você sabe que esse descorado, a princípio, significa que uma hematócrito, hemoglobina deve estar baixo. Então você já sabe que no teu exame aquilo vai vir baixo. É a primeira coisa. Então o vermelho, ele significa isso, nível de hemoglobina circulante do paciente. Tá? O amarelo, o que é? Cianótico. Amarelo. Ah, é quitérico. O que é cianótico? Eu sei que você sabia, mas na hora trocou a cor. O amarelo é o equitérico. Se o paciente chega e você olha na esclera, que é a parte branca da bola do olho, tá amarelinha, ou ele está que nem o Homer Simpson, o amarelo inteiro, a princípio você sabe que existe um problema de conjugação de bilirrubina. Pode ser pré-hepático, pós-hepático, mas existe um problema de conjugação de bilirrubina. Então, isso vai impregnar principalmente a pele, mais do que mucosa. O vermelho, você vê na pele, você vê na palma da mão, você vê na cor da pele, mas você precisa examinar a mucosa. E a cianose é o azul. Tá? O azul, que significa o quê, cianose? Pode ser. É uma hiperfusão. Qual que é a definição técnica da cianose? Não, primeiro. Uma circulação? É uma hiperfusão sanguínea. Calma, vamos voltar. Antes da parte técnica. Quando vocês estão lá esquiando nos Alpes franceses, que a boca fica roxa, por que você fica com a boca e com o dedo roxo quando está no frio? É uma vasoconstrição. Houve uma vasoconstrição. Basicamente isso, houve uma vasoconstrição, ali que era para estar vermelhinho, fica roxo. Aí, isso por quê? Porque tem uma de perda de calor, atenção para não ter calor. Aí você vai lá, troca de roupa, bota uma roupa mais quente, toma um chazinho e volta para esquiar com a boca vermelha. Se reequilibrou aquilo ali. Esse paciente que está em casa, aqui, a princípio, essa extremidade azul dos dedos, basicamente é isso. Quem que é o que tem esse sangue azulado para ficar azul a mão? CO2, mais CO2, né? CO2, ele tem mais CO2. Diminuição. Exatamente, ele tem mais CO2 do que oxigênio. Então, o termo é hemoglobina reduzida acima de 5%. Então, quando o paciente tem hemoglobina reduzida muito aumentada, acima de 5%, ele vai ter cianose, que na prática é isso. Por algum motivo, o sangue que está ali não está oxigenado de forma adequada. Isso pode ser de causa central, pode ser cardíaca, pode ser pulmonar, pode ser uma obstrução no membro, pode ser um monte de coisa. Espera, é a concentração abaixo de 5%? Acima. Não, da reduzida. Acima de 5%. Tá. O nível de CO2 naquela hemoglobina está muito alto. Então, algum problema está tendo. Ou não está tendo troca, ou por questão do pulmão que não está funcionando, ou por causa do coração, ou porque o vaso não está... Alguma coisa está acontecendo que está cianótico ali. Qual é o motivo? Isso, as clínicas que vocês vão estudar, vocês vão ver lá. Tem que entender, só que vocês têm que saber identificar se algum lugar do corpo está cianótico. Então, coloração de pele e mucosas é vermelho, amarelo e azul. Tem que ter os três ali. E aí vocês vão descrever corado, acianótico e anictérico, que é o normal. Na linha de baixo, tem que estar aonde você examinou. Tá? Então, tem que estar lá. Você olhou aqui, viu aqui a conjuntiva, olhou a mucosa bucal, pediu para o paciente levantar a língua, olhou a palma da mão, tem que estar onde que examinou. Não basta só colocar corado ou descorado, tem que colocar avaliado, pele, mucosa, blá, blá, blá. Ô, Pro, tem algum PDF, algum lugar sobre essa classificação de cruzes? Porque para mim isso é complicado de entender, essas cruzes aí. Não, Tipo não, assim, não tem. Isso também é subjetivo. Qual que é a cor esperada? Qual que é a cor esperada da coloração de pele e mucosas? Que está no corpo. Não, sim. Qual que é a cor do corado? Ele fala em rosa ou avermelhado. Essa é a cor esperada. Disso para baixo, vai estar sendo descorado. Como é que você vai criar o teu dicionário disso daí? Você vai ter que examinar o paciente, olhar. Se você suspeitar, chamar alguém com mais experiência para olhar e vai lá no prontuário e ver quanto é que está o HB e o HT do paciente. Então, você vai lá,
você vê aquilo, você fala, cara, isso daqui parece estar descorado. Você pergunta para alguém que tem mais experiência, o que você acha? Está descorado? Ah, eu acho que está uma cruz, eu acho que não está. Aí vai lá e olha no prontuário, ó, está com 9 de HB. Ah, realmente, isso é um descorado, uma cruz em 4. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que construir. Isso é subjetivo, vocês têm que construir. O que não pode é eu chegar, por exemplo, numa prova prática, no Minisex, você falar que está corado e olhar e está descorado 2 cruzes em 4. Ou você falar que está corado e o contrário, porque isso já aconteceu. Tá? E isso não pode acontecer. Então, por isso que você tem que perguntar. A gente está lá na hora, eu falo, isso aqui é corado ou é descorado? A gente vai, na hora, olha todos os itens e fala, tá? Porque você vai ter que usar todos os parâmetros para poder definir a coloração do paciente ali. Tá? É a mesma coisa do estado geral. Tá? Ninguém vai dar errado porque você chamou de reg, botou reg no paciente que é meg ou vice-versa. Tá? Você dá os seus argumentos e aí existe um limiar entre isso daí. Tá? Óbvio que esse limiar precisa mostrar que conhece. Errar não é problema. Você fazer a troca. O que não pode é não argumentar. Por que eu coloquei porque, sei lá, abobrinha, bababá. Como é que você chegou a um veredito, por exemplo, definiu que o tórax está normal, você examinou o paciente sem tirar a camisa. Isso, por exemplo, não tem como fazer. Da onde que tirou a ideia que a inspeção está normal? Então, você não argumenta, olha, eu acho que esse tórax está afundado. Alguém até me falou na passada, acho que esse tórax está abaulado, uma das vezes aí. Mas o paciente era muito magro, e parecia que estava abaulado mesmo, mas não era normal. Ótimo. A dúvida da construção do conhecimento, ela é ótima, ela tem que aparecer mesmo. Mas tem que ter o argumento com base no estudo, né? Não dá para simplesmente colocar. Por isso que precisa ter essas referências no texto de vocês. Tem que estar lá o que você examinou. A avaliação antropométrica, no geral, na Santa Casa, dá para o paciente ir lá medir a altura e pesar. Tá? Então, no geral, dá. Se o paciente, você chegou lá para examinar, o cara está com um talho no peito, ele fez uma cirurgia, fez uma abertura do externo, foi fazer uma mamária, uma safena, não deixa o cara deitado assim, não precisa, você até pode pedir para o cara ficar em pé para ver a atitude dele em pé, tudo, a postura, mas às vezes fazer esse cara andar não vai ser uma boa opção. Então, quando não der mesmo e ficar claro que não dá, que isso vai ser um incômodo grande, aí tudo bem. Aí você pode, para fins pedagógicos, perguntar a altura e o peso dele. O peso geralmente fica próximo, a altura às vezes não, mas você pergunta, mas tem que estar lá que o peso e a altura foram perguntados, porque o paciente não tinha condições de andar até a balança. Tá? Para fins pedagógicos, a gente aceita a discussão, mas isso nunca vai poder estar no teu prontuário. Altura e peso. O paciente falou que é tanto, falou que é tanto. Não. Ectoscopia tem que ser o que vocês examinaram. Se não dá, numa prova, numa avaliação, eu prefiro que fale, olha, não foi possível calcular o IMC, porque o paciente não tem condições de deambular, eu não tive como medir. Na HM2, isso a gente lá na UEMS discute, por exemplo, a gente lá trabalha aquelas fórmulas de cálculo de peso e altura estimado com o paciente deitado. Pode ver que no Porto ele fala lá as fórmulas do Rabito, fórmula de um monte de cara, que você usa para ter uma avaliação. Eu tinha até feito um aplicativo para calcular tudo aquilo lá, porque lá a gente acabava usando. Então, mas você tinha que descrever. IMC feito com base nas fórmulas de altura e peso aproximado. Tá? Se não der ali na Santa Casa, ou seja lá onde a gente for, na Cândido Mariano, a gente vai usar essas referências aí. Se não der. Tem altura de joelho e altura recumbente, tipo, como opção para fazer caso não dê, né? Mas particularmente nunca usei isso. A gente pega lá a envergadura com a medida da circunferência do braço, com a do joelho, e ele dá um valor próximo, não é tão fora, não. Às vezes você precisa usar, às vezes o paciente não tem condições nenhuma de falar, e você precisa disso para calcular, por exemplo, uma dose de medicamento. Tá? Você olha, o cara, essa pessoa tem cara de ter uns 50, 90, 100 quilos, mas tem cara. Às vezes não dá. Então, às vezes você precisa usar disso para poder calcular o peso estimado para poder fazer uma medicação, por exemplo, num paciente inconsciente. Tá? Não é o habitual, mas eu acho uma falha da HM2 não discutir isso daí. Vocês têm que saber, isso é igual ao ginograma.
tá? Vocês não vão fazer. Geralmente quem faz na rede pública é o menino que faz na casa lá, esqueci o... A CS faz. O agente de saúde, o enfermeiro, que hoje em dia tem software, né, Thiago? Tem um monte de aplicativo em computador, e você não fica fazendo. Mas você tem que saber ler e interpretar. Então é bom saber fazer no primeiro ano da faculdade para ter esse contato, para saber interpretar. Depois não precisa fazer. Então eu acho que essas formas de cálculo estimado de peso e altura tinham que ser vistas na HM2 aí. Então, na avaliação antropométrica, você vai ver o tipo constitucional, tá? E ele serve para quê o tipo? Porque tem algumas doenças que são mais comuns em alguns tipos. Tem um oncologista essa semana que eu vi um uma discussão. A discussão, ela é empírica. A discussão empírica é o que move a ciência. A partir daquilo, você vai aplicar dentro de um método para ver se aquilo tem validade científica. A discussão empírica dele é que, na observação dele, pacientes carecas complicam muito mais de Covid do que os não carecas. Então, ele tem visto... A gente estava discutindo a questão do Paulo Gustavo, do ator lá, que foi para o tubo com todos os cuidados que ele teve, e ele falou, olha, cara, eu acompanho muito paciente, e uma das coisas que eu já vi, eu já fui até atrás para ler, é que paciente com calvície tem um risco maior de complicar de Covid. Tem fundamento científico? Não, mas existe uma observação empírica. A partir daí pode-se fazer um trabalho, pode-se cruzar informações, usar marcador, etc. e tal. Então, o biotipo também é isso. A gente vê que pacientes que têm o pescoço mais curto, tronco maior, desproporcional, tem uma incidência maior de doença cardiovascular, tem uma incidência maior de doença de Crohn, de intestino. Então, o biotipo ele serve para isso. Numa época que a medicina era muito mais observatória do que hoje, tentava-se fazer essas relações aí. Hoje em dia, a gente mantém. Tá? Acho que algumas coisas fogem muito, porque a miscigenação nossa de raça é muito grande, então isso perde um pouco do valor, mas a gente tem que definir o biotipo do paciente. Tá? Se não der para usar o Sharpie, a gente tem que usar aquela relação de membros, tórax e comprimento do pescoço também. Tem no PowerPoint da aula de vocês lá. Circunferência abdominal, importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Isso tem relação. Tá? A gente tem aqueles valores do Porto, eu até botei a tabelinha aqui para não ter dúvida, ele chama de circunferência de cintura, ele não chama nem abdominal mais, na versão mais nova. Mas a gente sabe que quando ela está aumentada, risco de doença cardiovascular aumenta em 15% a 20%. Muito aumentada, chega a 40% de problema cardiovascular. Isso é fato. Deixa eu perguntar uma coisa. No Porto ele fala, né, que tem que ser a de cintura porque é ela que vai refletir o grau de gordura visceral. Então, para ver o risco de obesidade abdominal. Só que, tipo assim, cintura e tirar a medida de cintura e de abdômen são em posições mais diferentes. E aí, onde que eu vou fazer? Aí tem um equívoco no Porto. Porque esse equívoco, eu já até mandei, eu já escrevi uma época lá, mandei. Porque o que acontece? Você tinha 3 medidas que você fazia antigamente: circunferência abdominal, circunferência de cintura e circunferência de quadril. A relação entre elas, antigamente, achava-se que tinha algum valor. Para a questão cardiovascular, não tem. O que eu sei isso porque na sexualidade a gente sabe que mulheres fêmeas, digamos assim, atraem mais machos quando essa relação cintura-quadril é acima de 2/3. Então, isso significa o quê? Mulheres que mais formato do violão, isso é um termo mais, sei lá, popular, porque o violão tem a circunferência, digamos, abdominal, não tem barriga, né? Mais estreito que o quadril. Essa diferença atrai mais machos de uma maneira geral. Mas para a questão cardíaca, caiu. Então, parou de se medir quadril e cintura. Só que quando você vai ver o Porto, onde está a descrição, ele é ambíguo, porque ele não fala exatamente do ponto. Eu achei, na época, nessa discussão, que o local ideal para a medida é uma linha... Você lembra da espinha ilíaca antero-superior, né? Aquele ossinho. Você pega a espinha ilíaca antero-superior, você traça uma linha vertical até a borda da última costela. Então, você tem uma linha. No meio dessa linha, você passa a fita métrica. Eu tinha aprendido antes que a fita métrica passaria exatamente na borda superior da espinha ilíaca antero-superior. Tá?
Se você for colocar as duas, elas a princípio vão dar muito pouca diferença. Tá? Não pode você falar, onde você põe a fita métrica? Eu passo por cima do umbigo. Aí, se você pega um cara com o abdômen caído, né, em avental, esse umbigo vai estar fora da medida aí. Então, assim, essa diferença entre a borda superior da espinha ilíaca superior e o meio dentre ela e a espinha ilíaca vai dar pouca diferença ali. Tá? Até hoje eu peguei na aula de vocês, a aula de vocês fala em borda superior da espinha ilíaca superior, mas o Porto Novo não fala. Ele é meio confuso na hora de descrever. Até porque ele fala crista ilíaca. E crista ilíaca está errado. Não é crista ilíaca. A crista ilíaca ela vai da espinha ilíaca antero-superior até a espinha ilíaca póstero-superior. Ela é enorme. Ela pode ser qualquer ponto. E ela é arqueada. A espinha fica abaixo da crista. Vocês entenderam? Mais ou menos? Lembra Então, da crista? Que é o nome técnico mesmo? Em relação ao quadril, você falou? Ó, eu vou... o osso, vocês lembram? O osso, você tem aqui o sacro, de quanto que é o sacro, você tem o pubis aqui. Então, você tem a crista ilíaca, aí depois o osso vem para cá, você tem aqui o forno obturador. A crista ilíaca, ela vai desde a espinha ilíaca póstero superior até a espinha ilíaca antero superior. A bacia ela é inclinada e você tem toda a crista. Se você falar crista, tá errado porque pode ser qualquer ponto. O ponto de referência é a espinha ilíaca antero superior. Tá? E aí, alguns falam nessa medida que vai da espinha até a última costela, você traça a linha e corta no meio, e alguns usam a borda superior da espinha ilíaca antero superior, que vão dar muito próxima. A diferença não vale a discussão aí. Eu não sei a sociedade de cardiologia qual usou para montar a curva deles. Tá? Eu já procurei e não achei. Mas eu sei que essas duas medidas, na prática, dão muito pouca diferença. Não pode falar em cicatriz umbilical e nem em crista ilíaca, que está errado. Tá? Então, circunferência abdominal é importante. Se a gente for na maternidade, como eu fui com a HM3, eu deixei as meninas medir. Eu falei, vocês fazem tudo que tem que fazer. Aí elas trouxeram todas as medidas alteradas, né? O paciente o paciente acabou de ter parto, está grávida. É óbvio que aí essa medida ela perde o valor, né? Outra, não pode medir com o paciente deitado, tá? O paciente não consegue ficar de pé, ela não tem valor, porque os valores foram feitos na tabela usando o paciente em pé. Tá? Mas eu consigo, o paciente levanta as costas, eu consigo medir. Não tem valor, não pode. E se o paciente não conseguir ficar de pé, vai escrever. Circunferência abdominal não foi possível avaliar porque o paciente está em uma atitude forçada ou involuntária. Tá? Então, mas assim, tipo assim, sei lá, o paciente está com uma ascite, por exemplo, ou você até falou da gravidez. Nesses casos, vão ter alterações das medidas essas medidas. Eu faço do mesmo jeito, né? Tipo, depois eu relato o que tá alterado. Vai por quê? Porque depois você vai construir o teu raciocínio clínico em cima desses dados. Isso é só uma medida. Ela isolada não serve para nada. Você vai ter que... É igual o MC, que é o próximo. Tem um desenho no Porto que mostra um cara forte e um cara gordo. Os dois têm mesmo IMC. Tá? Só pelo IMC, sozinho eles não vão valer nada. Se você não medir a altura, colocar junto a circunferência abdominal, não colocar a distribuição adiposa, você não vai conseguir definir só por IMC e dizer que o cara é mal nutrido. Entendeu? É um conjunto de dados. Top, beleza. Tá? E acima de 65 anos de idade, obrigatoriamente tem que ter medida da panturrilha. Tá? Menos, obviamente, não precisa. Menos não precisa nem colocar. Não precisa nem escrever o item. Tá? Porque você já vai botar a idade na identificação. Eu sei que ele tem menos de 65, esse item não vai fazer. Tá? Mas acima de 65 ele tem que estar. Ele mede, isso está na carteira do idoso, inclusive. Tá, tipo assim, isso a da panturrilha é mais a questão do estado nutricional e depressão da massa muscular desse paciente, né? Ele já tá já tá ali em vários dias internado. Só que eu vou fazer a medida em um dia. Como que eu vou comparar se teve uma depressão significativa da massa muscular desse paciente? Ele sempre vai ter no prontuário, tipo, desse idoso? A princípio, o idoso ele já tem esses dados no cartão do posto.
E isso tem que ser medido no posto igual mede pressão. Já faz parte do acompanhamento dele lá. E aí, a princípio, o cara deu entrada no hospital, você olha, tá aquela batatona da perna, aquele gastrocnema enorme, você vai lá, mede e marca. Quem vai dar seguimento no paciente, o dia que você for lá e for medir e der 30, você vai procurar no prontuário e vai ver quanto é que estava na entrada. Você fala, pô, esse cara na entrada estava com 35, hoje está com 30. Houve uma perda. 5, tem que lembrar sempre que circunferência, gente, é pi raio ao quadrado. Lembra disso? Pi raio ao quadrado, fórmula da área. Então, a medida na área, ela é o quadrado do raio. Um centímetro a mais de circunferência significa uma área muito grande. Por isso que não é fácil perder circunferência abdominal. A pessoa começa a fazer regime, começa a fazer dieta ali, você perder, a pessoa fica preocupada com o peso na balança e esquece de que tem outras medidas. A medida 1,2 centímetro de circunferência abdominal é uma área muito grande, uma área importante, apesar do número ser pequeno ali, porque a medida é raio ao quadrado. Então, uma circunferência de panturrilha é a mesma coisa. Valores agudos de alguma coisa está acontecendo. Ou foi mal medido no início, ninguém perde em uma semana 2 centímetros de panturrilha ali, mesmo fazendo dieta tudo. Até porque a reserva muscular ali não é muito grande, né? Mas lembrar que o paciente tem segmento, né? Isso é importante para o segmento. Outra dúvida, tipo assim, para pacientes não idosos, né? Menores de 65 anos, se eu quero avaliar essa depressão muscular, que medidas que eu vou fazer? Porque eu já até procurei, né? Tipo, se poderia fazer também pela circunferência de cintura, só que não tem valores de referência para menores de 65 anos. E aí, como que eu faço o acompanhamento desse paciente? Tipo, ele tá internado há vários dias. Aí você vai usar a tua avaliação clínica, que vai entrar, que a gente vai discutir nutrição ali para frente, e vai ter que fazer aquelas medidas de panícula adiposo usando o adipômetro. Ah, tá. Tá. Ou bioimpedância hoje em dia. Hoje tem uma máquina que você deita e ela já calcula a tua massa magra, massa gorda, como se fosse uma ressonância. Tem uma no Brasil só, né? Mas você tem outras formas de estar medindo isso daí. Ah, tá. Entendi, tá bom. Tá? Tá aqui a nutrição. Tá? E uma coisa que é delay, gente. Tá lá, nutrição, 2 pontos. Nutrido. Tá? Está faltando a qualidade do nutrido. Está bem ou mal nutrido. Isso tem que ter. Então, o paciente, a gente usa duas informações em que a gente usa, em que são pouco, até o Porto, algumas coisas ele usa meio ambíguo também. A gente padronizou na HM2 em que a nutrição ia definir isso. Definiu isso lá, pelo menos na época foi discutido isso. O paciente, a nutrição tem que definir se ele está bem ou se ele está mal nutrido. Só nutrido está faltando a qualidade, porque o nutrido, na verdade, é um verbo, não é uma qualidade aí, né? Então você tem que definir a qualidade, se está bem ou mal nutrido. E para isso, você vai ter que examinar algumas coisas e juntar com a avaliação antropométrica. Com tudo isso, é o raciocínio clínico. Você vai usar todas essas informações para definir se o paciente está bem ou mal nutrido. Tá? Então, além das medidas antropométricas, o que você vai usar? Você vai usar a faces, né? A faces, eu vou tirar essa caneta daqui, que estou me atrapalhando. Vai ficar para aquele cara mais extremo, né? Você pega um cara hipocrático, você pega um cara no campo de consideração nazista, o cara tem uma faces caquética, né? Ele está mal nutrido ali. Então a face também auxilia. Qual que é a diferença de trofismo e tônus? Como é que vocês avaliam o trofismo do paciente? Como vocês avaliam o trofismo? É a questão da parte muscular mesmo, relacionada a se ele está ou não sendo executada aquela hiperplasia, como se... Hipertrofia, desculpe. Porque aí as células elas estão sendo as musculares, né? A actina, a miosina, estão sendo trabalhadas dentro do músculo ali para poder você ter esse trofismo. Esse é o que eu entendo. É pela palpação? Esquece essa parte, a parte bioquímica. Eu não sei essa parte mais, que já estudei faz tempo, não lembro. Agora, faz tempo que eu não ouvia falar em actina miosina. Mas aqui eu estou pensando na questão semiológica. Como é que você avalia, primeiro, o trofismo? Palpando? O paciente está na tua frente. É palpando, né? Não, na extensão você já consegue observar.
Na inspeção você já consegue. Trofismo, lembra daqueles caras que fazem... Podia ter botado uma foto, né? Fazem... Musculação. Não, fisiculturismo. Você olha pro cara... fisiculturista. Você olha pro cara, você olha e fala, esse cara tá hipertrofiado. Pronto. Trofismo, ele é visual, você não põe a mão. Você olha para um cara que teve uma lesão na cadeira de roda, ele já é cadeirante há muito tempo, como é que ficam os membros inferiores dele com relação ao trofismo? São hipotróficos. Então, o cadeirante, ele tem membros hipotróficos e o bombadão, ele é hipertrófico. É visual. Você não precisa pôr a mão. Tá? Você vai pôr a mão para avaliar o tônus muscular. Tá? E aí, o tônus, como é que você faz para avaliar? Eu sei que ensinado do jeito de vocês, eu vou deixar vocês falarem, porque eu sei que é só para vocês falarem como é que vocês avaliam tônus muscular. Professor, quando eu vi você fazendo, você segurou e pediu para ele fazer assim, ó. Vamos, esse jeito não é o acadêmico. Não lembro de ter feito isso, não, mas tudo bem, pode ser. Você fez. Muita gente fala para pegar e mandar o cara fazer força, apertar a mão. Tá? Isso de apertar a mão, você pega a pessoa e pede para apertar a sua mão, você está medindo força muscular. Força muscular é avaliado no exame neurológico, não é aqui. Aqui você vai avaliar, você vai pegar o músculo e vai apertar. Ele não precisa contrair. O Porto fala, inclusive, do reto abdominal, do paciente deitado. O paciente deitado, você vai lá e aperta o reto abdominal. E aí, como é que você vai saber se o tônus está aumentado ou não? Você vai ter que criar a tua biblioteca de valores. Você vai... Qual que é o normal? Pega vocês, deita você. Eduardo, não se preocupa. A hora que você deitar, aperta a tua barriga. O teu tônus muscular é um tônus normal. Isso você vai fazer com o teu paciente. Você vai deitar o paciente e vai apertar a barriga dele. E aí você vai definir se o tônus dele está parecido com o teu, que é normal ou não. Então, o que pode acontecer às vezes é o cadeirante, por exemplo, além de ter hipotrofia dos membros inferiores da musculatura, vai ter um tônus diminuído também. Mas às vezes você tem gente com tônus diminuído, com pessoa que mexe normal. A pessoa mexe, se movimenta, mas tem um tônus diminuído. Como é que você vai saber? Com a experiência, palpando. Mas a referência é o abdômen. Tá? Normalmente, o tônus abdominal do que a gente tem do nosso reto, deitado, relaxado, é um tônus muscular normal. Não é nem gelatina e nem tábua. O moço que você fez isso, inclusive, era um idoso. Ele era muito magrinho, assim, sabe? Eu nem tinha conseguido avaliar certinho, porque ele era muito magro. Eu até acho que tinha comentado com você. Tipo, aqueles idosos que é bem magrinho, parece que é por osso até. Às vezes ele era caquético, eu não lembro, mas não é. Você pode apertar a musculatura do braço para ver também. Você só tem que tomar cuidado para ver se não é só ali que o tônus está diminuído. Tá? O tônus ele é global. Dificilmente você vai ter alguém com um tônus diminuído em um lugar e não vai estar no outro. Com exceção do lesado medular. Se tem um cara que é lesado medular, é outra história. A gente está falando de pacientes íntegros, a princípio, da sua parte osteomuscular aí. Tá? O cara que tem uma depressão, que tem uma panturrilha de 28, ele vai ter perda muscular no corpo inteiro, ele não vai perder só na panturrilha. É que lá é um local de referência que dá para a gente medir depressão muscular. O trabalho foi criado a partir de lá. Mas você pode criar um trabalho para medir a partir do braço. É empírico. Cria um método de investigação, faz um trabalho e faz um mestrado em cima. E se a sociedade aprovar, usa também o braço. Mas é que não tem. Por quê? Porque já fizeram lá na perna. Viu? Mas assim, por exemplo, só vou fazer sobre o trofismo e tônus, que para mim tá muito subjetivo. Só de olhar, como que eu vou falar assim, essa pessoa é hipertrófica? Qual que é o parâmetro de hipertrofia, entendeu? Porque você pensa em hipertrofia, você pensa em uma pessoa mais musculosa. Não... Hiper, o que significa hiper? Não, sim, mas tipo assim, uma pessoa não é malhadona nem nada, normal. Eu vou classificar como? Porque ela não é normal. Nem trófica, nem hiper. Normotrófica. Só norma, tá. Só norma. Sim, você olha para mim, você vê um cara normotrófico ou hipertrófico? Normotrófico. Só normotrófico. Você olha para o Thiago, normotrófico. Hiper é aquele cara over. Não, tá. É aquele cara que você olha e está acima da média normal. O hipo é a mesma coisa.
A princípio, todo mundo é normotrófico. E no tônus eu vou palpar para sentir a massa muscular. Exatamente. Se você palpa pelo abdômen, começa pelo abdômen, você pega a musculatura do braço, da perna, você palpa, tá? Vocês vão ver que tem algumas doenças que fica que nem uma gelatina mesmo, dá a impressão que você vai encostar no osso. O tônus está diminuído. Se tiver duro, que nem uma tábua, o cara com tétano, você pega no músculo dele e parece madeira mesmo. Por isso que chama Aí tétano. é diminuído, normal e aumentado. Exatamente, o tônus está normal, ou diminuído, ou aumentado. Tá. Tecido subcutâneo é a mesma coisa. Você vai ver se essa paciente tem acúmulo, principalmente no abdômen. Tá? Normal, às vezes você pega um cara com 114 de circunferência abdominal. Está aumentado? Um cara com 114 circunferência abdominal. Para homem. Para homem Como, professor? Tá aumentado, né? Aumentado. 114 está aumentado. Não, demais. Aí o cara tem 2,5 metros de altura. Está aumentado? Não muito, porque eu Acho que não. A gente não tem essa referência da curva. Mas, aí o que você vai fazer? Você vai olhar, o cara tem um abdômen todo quadradinho lá, de tanque. Você mediu, ele tem 5% de gordura só. Essa medida, provavelmente, para ele tá bom. É que o cara é muito grande. Vocês vão pegar cara grande, ou mulher grande, em que foge um pouco daquele padrão de normalidade. Mas você relacionou os outros itens. Então, precisa medir, olhar. Você vai ter que dar uma pegadinha na barriguinha do indivíduo na hora que você for examinar, para ver se está sobrando gordura ali ou não. Tá? Aí, por exemplo, está acima do valor de referência, mas é um padrão endomorfo. Eu não vou considerar como uma alteração, né? Até porque... Exatamente. Você vai colocar, o cara tem 114, mas ele não tem sobra de tecido subcutâneo no abdômen, por exemplo. Porque para... você pega às vezes você pega uma pessoa que tem um biotipo normal, pega uma mulher pequenininha, por exemplo, em que ela não é muito grande, em que a circunferência do abdômen não vai dar muito grande, não dá naquele valor, mas você vê que ela tem uma prega, uma sobra subcutânea muito grande. Então, isso pode implicar no mau estado de nutrição. Tá, mas assim, na hora de escrever, assim, só para tipo, sistematizar, eu vou colocar lá 114 e essa pessoa é endomorfa. 114 seria aumentado para homem. Mas aí eu coloco embaixo, considerando o biotipo, tá normal. Eu vou falar agora da elasticidade e vou chegar lá. E aí você mede a elasticidade. Então você pegou as medidas antropométricas, pegou o trofismo, pegou o tônus, pegou essa distribuição de tecido subcutâneo, elasticidade, e aí você vai definir se o cara tá bem, se a pessoa está bem ou está mal nutrida. Tá? Se ela estiver bem nutrida, ótimo. O mal nutrida para cima, sobrepeso, obesidade, para baixo, emagrecido ou caquexia. Então, se pegou um cara desse que é grande, que ele é alto, ele vai ter um IMC normal, com uma circunferência aumentada, distribuição de tecido normal, tônus normal, o paciente está bem nutrido. Mesma coisa o contrário. Você pode pegar, às vezes, alguém em que tem o IMC normal, mas você vê que está sobrando muito subcutâneo, está desproporcional o tamanho dele com as medidas que ele vai estar tendo. Então, aí você define esse paciente como um paciente mal nutrido. Beleza. Entrou alguém aí, mas tudo bem. Okay, Ana Carolina, Cunha Carvalho. O Eduardo pediu para avisar, professor, que ele estava no HM1, tá bom? Ah, tá. Pô, tá gravando aqui, eu vou finalizar que vocês têm que ir lá para o Morfo. Para fechar, esse é o último. Atitude, gente. Isso está muito mal escrito em todos. Tem que estar melhor descrito. Então tá lá. A atitude em pé. A atitude, ela tem vários itens. Um deles é postura. O outro é marcha. O outro é movimento involuntário. E a postura tem que ser em pé e deitado. Então isso tem que estar definido. Você põe lá a atitude 2 pontos. Aí coloca postura 2 pontos de novo. Em pé, tá assim. Deitado, tá assim. Marcha, tá assim. Movimento involuntário, tá assim. Tá? Então, em pé, você vai ter que botar o paciente em pé, óbvio, né? E aí você vai avaliar se isso tá bom, tá sofrível ou tá ruim. A diferença do sofrível para o ruim é que é outra coisa muito tênue,
mas normalmente ela está muito ligada à temporariedade ou não. Você pega um cara que é corcunda já faz 20, 30 anos, aquilo não traz sofrimento para ele não tem dor, mas você sabe que aquela postura é ruim, não era para estar aquilo lá. Tá? Então, se o cara está há pouco tempo, ou por algum motivo ele está mantendo aquilo, até por uma questão de alguma uma dor, uma lesão, você define como sofrível. Aí existe um padrão, né, de altura, tem que aquele olhar de Manchester, 5 pontos encostando, não sei, atrás, tem umas coisas que não precisa tanto, mas a gente tem que ter uma noção básica do que é uma postura em pé. Tá? O Porto ele tem essa definição, até quando ele fala de medida de altura, você tem que encostar lá atrás, 5 pontos, tá? Mas no geral, vocês vão olhar, por exemplo, uma grávida, a grávida de 9 meses, ela parece um pato, né? Aquela marcha serina, descrita até pelo Shakespeare, lá, o olhar do Pride, o olhar do orgulho, né? Ela é adaptada à gravidez, ela não é ruim, mas ela está adaptada à gravidez, fora da gravidez, não. Então, vocês têm que botar o paciente de pé. Isso tudo é muito dinâmico. Se você vai pesar o paciente, você já pôs ele de pé, ele já vai andar, você já vai ver um monte de coisa, além de medir o peso e a altura dele lá. Tá? Se o paciente não vai conseguir andar, pede até lá, você tem que pedir para ele dar uma voltinha dentro do quarto ali. Então, se ele já estava deitado, de cara, você já vai chegar e você já vai avaliar ele deitado. Tá? E aí, deitado, a gente tem 2 extremos. Ou ele consegue ficar na posição que ele quer, ou ele não consegue fazer nada. Quem que não consegue fazer nada? O cara que teve uma lesão tetraplégica. Ele não mexe nada, ele precisa de alguém para fazer qualquer movimento. Esse é o passivo. O que consegue fazer tudo é o ativo. E o forçado, gente, é o intermediário, que ou ele fica naquela posição para ter um alívio, ou alguém mandou ele ficar naquele jeito porque ele não pode ficar de outra forma. Por exemplo, grávida de 9 meses, a gente pede para elas deitarem do lado esquerdo. Por quê? Porque com isso você descomprime a cava, melhora o retorno venoso, oxigênio melhora o nenê. Ela pode dormir de outro jeito? Pode. A grávida com Covid fica pronada, de barriga para baixo, não tem problema. Mas o ideal é ficar daquele jeito. Você quebrou o braço, o cara fala, olha, é melhor você ficar com o braço assim, porque recupera mais rápido. Mas você pode ficar do jeito que você quiser. Tá? Ou você tem uma dor, uma cólica renal, rim, pâncreas, são órgãos retroperitoneais, tem uma pedra lá, então você para descomprimir, você fica naquela posição fetal. E essas são as forçadas. Você consegue ficar em outras, mas ou para alívio ou por recomendação, você fica numa atitude diferente daquela tradicional. Tá? Então, se o paciente está deitado, você chegou de cara, você já vai olhar. E aí, se tiver alguma limitação, você já vai perguntar e já vai avaliar ali. Tá? Ele consegue levantar, pede para ele ficar de pé, pede para ele dar uma andada ali. Tá? E a marcha é a mesma coisa. A marcha em neuro, acho que vocês tiveram tipos de marcha. Agora, na neuro, você já consegue escrever. O ceifador, blá, blá, blá. Então, você já tem como descrever a princípio aí. Tá, em movimentos involuntários, gente, aquele movimento tipo, que às vezes o cara fica mexendo o braço, assim, às vezes o cara tá conversando com você e fica com aquele tremor, ou de face, ou tremor de mão, o parkinsoniano fica com aquele movimento de contador de moedas. Então, assim, não é que ele vai relatar que ele fica, vocês vão observar se ele tem algum movimento involuntário. E aí descreve junto, dentro das atitudes aí. Ok? Ok, professor. Assim, nessa parte aí, até que o meu ficou bem próximo, sabe? Não fugiu tanto à regra, não. Eu até fiz aqui o comparativo. Faltou movimentos involuntários, que eu não coloquei. E da marcha, eu usei o termo típico. Aí eu imagino que não esteja correto, né? Principalmente após essa aula de neuro. Dá para trabalhar melhor. Tá. Então, a marcha, se ela for uma marcha normal, de novo, entre aspas, ela é atípica ou típica de alguma coisa. Em movimentos involuntários, já teve semestre que quem era para explicar não colocou na explicação, então pode ser que de repente não foi dito isso para vocês aí, mas movimentos involuntários faz parte da atitude também. Tá bom. Deu para dar uma esclarecida no que vocês têm que fazer de exame físico geral? Sim. Tá? Depois vocês vendo como vocês fizeram, vocês vão entender que faltaram algumas coisas. Teve aluno que não escreveu o exame, por exemplo, era semiologia pulmonar. Teve gente que não botou o exame pulmonar. Então,
o exame físico ficou inteiro errado. Sexta, a gente vai para cardiovascular. Se você não botar o exame cardiovascular, o exame está zero. Porque não tem como considerar o restante, porque a atividade é de exame cardiovascular. Se você não pôs o teu exame, se você pôs o exame cardiovascular lindo, maravilhoso, e o restante ficou incompleto, a gente vai avaliar por partes. Mas lembrem sexta-feira de que precisa. E tem que botar o DMA também no final. A gente não esqueça do DMA. Tá? DMA é uma coisa que é da Uniderp, faz parte, ela amplia o diagnóstico e ela tem que estar. São só questões socioeconômicas. Não tem nada de biológico lá. Mas a gente precisa ver se alguma coisa do socioeconômico está afetando essa doença do paciente. Então, tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico do DMA é risco ou vulnerabilidade. Então, não adianta escrever tudo do DMA e não colocou se o paciente está em risco ou vulnerabilidade, que aí o DMA está errado também. Beleza? Beleza, prof. Então, vamos lá para o Morph agora. Tendo dúvida, vocês